E aí, de buscar também compreender assim, o que é o racismo estrutural, que o professor Silvio de Almeida, até da área jurídica de vocês, né? E aí eu quero pontuar que eu estou falando aqui de um lugar enquanto historiadora, né? Como é que o professor Silvio de Almeida apresenta a perspectiva do que é o racismo estrutural? Então, pensar o racismo estrutural é compreender a construção histórica brasileira. É compreender por que a nossa sociedade tem um apartheid disfarçado. E esse apartheid está disfarçado todos os dias, quando um rapaz ele é julgado e dentro da sua condenação, um dos fatores para sua condenação é a cor, né? Então, isso é uma das formas da gente poder entender ou enxergar as linhas que nos separam dentro da sociedade. Quem são esses outros que estão separados? Não brancos, não negros, não povos originários, não povos ciganos, né? O outro que não é um outro que não está em um local hegemônico de poder. Tem esse detalhe também. Então, e aí a gente, quando vai pensar a construção do caminho histórico, a gente vai entender que o processo de construção da sociedade brasileira ele está dentro da fase do primeiro capitalismo, que é o primeiro capitalismo da época mercantil, né? E aí a gente sabe que o capital, uma das bases do capital é a apropriação e a acumulação de riqueza. E essa primeira fase do capitalismo ela vai se dar justamente no período das grandes navegações, do mercantilismo, né, que é o capital mercantil, e é dentro do período do processo histórico da colonização que a sociedade, hoje que nós conhecemos como sociedade brasileira, ela vai começar a se organizar, a se estruturar. E uma dos pontos do capitalismo está a escravidão. Né? Está o processo de construção do outro. Quem é esse outro? O outro não europeu. O outro que vai servir de máquina de produção para a sustentação desse capital, que esse outro vai ser o originário da terra, que o europeu vai chamar de Novo Mundo, ou o originário da terra, que o europeu vai nomear de África, que vai chamar de negro, né? E é essa mão de obra que vai se organizar. Então, eu trouxe alguns caminhar histórico dessa construção racial que nós temos, dessa atuação racial que nós temos na sociedade brasileira. Né? Um primeiro ponto é o primeiro ato oficial de implantação da escravidão no Brasil e na América. Isso no século XV, quando o Papa Nicolau, através da bula Dum Diversas, declara ao rei de Portugal, Afonso II, aí ele vai declarar o seguinte: nós lhe concedemos por este presente documento, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar, subjugar os sarcenos e pagãos, a quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão e apropriar e converter em seu uso e proveito de seus sucessores. Então, assim, a gente vai ver que para que a escravidão ela aconteça, a colonização ela aconteça, ela vai ter toda uma lógica, né, que vai organizar essa colonização. Primeiro, a lógica do capital, que é a lógica mercantil, a lógica cultural, que aí a cultural envolve as questões religiosas e linguísticas, a questão de invasão, de apropriação de território, né, que faz parte do processo da colonização, e a subjugação do outro e transformação desse outro, que o que a Chimembe vai chamar de homem-objeto, homem-mercadoria e homem-moeda. E é dentro desse processo de implantação da escravidão nos estados modernos, no século XVI, no século XV, século XVI, até o século XIX, né, porque a escravidão no Brasil no mundo vai se encerrar no século XIX, que essa lógica do outro enquanto objeto, o outro enquanto ser diferente, e essa separação, né, entre brancos e não brancos, entre africanos e não africanos, e essa definição vai se dar justamente, um dos critérios vai ser a cor da pele, vai ser um dos pontos para diferenciar, né, o ser humano. E aí, a Chimembe e o Silvio de Almeida eles vão dizer que a raça é uma relação social, o que significa dizer que a raça se manifesta em atos concretos, ocorridos no interior de uma estrutura social marcadas por conflitos e antagonismo. Vai existir conflitos,
né? Porque onde há poder há resistência, já afirma Foucault, né? Já dizia Foucault, onde há poder há resistência. Então, a raça ela vai agir dentro da sociedade como um dispositivo para organizar também a sociedade, como também como um dispositivo de poder. A raça é do ponto de vista a raça é do ponto de vista político, não o começo da humanidade, mas o seu fim. Não o nascimento natural do homem, mas a sua morte antinatural. Isso é a Chimembe que fala, né, um teórico sul-africano, que ele vai pensar as lógicas de a colonização, a neocolonização do período industrial, e como a biopolítica e o necropoder ele vai atuar sobre os nossos corpos. E aí a gente pensa, e aí eu vou buscar fazer uma análise de como esse racismo estrutural acontece dentro na nossa perspectiva histórica, e nós vivenciamos isso ainda hoje, né? O segundo ato o ato oficial da lei que complementa a Constituição de 1824, né, uma das nossas leis. Esse ato ele vai impedir que a população de cor, a população escravizada e ex-escravizadas, tivessem acesso à escola. Então, a gente sabe que o capital cultural ele é fundamental para a mobilidade social de qualquer sujeito, ele é fundamental para a preservação da vida, né, o capital cultural. E esse capital cultural ele é adquirido dentro dos espaços escolares também. Os espaços escolares se tornam um espaço de poder do Estado, né, de regulação, para construção desse capital cultural, tanto coletivo quanto individual. Então, essa lei do império, os negros não podiam frequentar as escolas, pois eram considerados doentes e de moléstias contagiosas. Mais tarde, vai abrir escolas noturnas, porém, essas escolas noturnas não vão ter regras que não vão permitir a todos o acesso à escola. Né? E o acesso à escola, de algum modo, que a gente pensa uma sociedade em que só podia votar homens acima de 21 e escolarizados, eram pessoas que não estavam sendo, então, inclusas dentro de uma sociedade. Um outro ato é o terceiro ato oficial de lei de terras, de 1850, né, que também vai agir de um modo duplo, porque o mundo colonial, vamos chamar assim, da América, ele já começa a entrar dentro de um processo de fim da escravidão, né? Principalmente depois da independência dos Estados Unidos, com a Revolução Haitiana. Então, a Revolução Industrial, que vai começar, vai entrar a segunda fase do capitalismo, que é o capital industrial. Então, quem produz também consome, e já que o escravizado ele é uma mercadoria, ele não consome com seu próprio dinheiro, ele consome a partir do dinheiro do seu senhor, né? Então ele não movimenta a máquina capital industrial. Então as leis elas vão começar a se reorganizar pensando nessa nova ordem social econômica que está se instalando aí. Então, e aí a lei de terras ela vai vir, vai desconsiderar, não vai mais aceitar doações de terra, logo, isso implica diretamente nas organizações dos povos escravizados, porque a gente sabe como é que se deu as organizações quilombolas no Brasil, as organizações quilombolas tanto urbanas quanto rurais, né? E daí essa população acaba sendo impedida de ter acesso à terra, e não ter acesso à terra significa não ter acesso à produção econômica autônoma, nem também à moradia. Né? Só que essa lei ela age de um outro modo que contempla e atende às necessidades de uma política de imigração que estava sendo feita, que nós conhecemos na história como o período do embranquecimento, né? E a lei de terras ela vai conceder, enquanto ela proibia terras para a população escravizada, que já habitava aqui liberta, ela concedia terras para que a população europeia pudesse adentrar e ser essa nova mão de obra assalariada, porque esse corpo objeto que o africano ele foi conduzido, ele não era visto nem como uma pessoa que poderia ser assalariada. Né? E aí hoje a gente vai ver lá mais um pouquinho lá na frente, como a gente vê essas desigualdades salariais entre brancos e não brancos, né? Entre brancos e negros. O quarto ato oficial é o ato da Guerra do Paraguai, né, de 1864 a 1870, quando aí da Guerra do Paraguai iria conceder a liberdade e também a terra, só que quando volta-se para a realidade pós-guerra, não é nada disso que acontece.
né? E aí, novamente, a gente vê a sociedade se organizando dentro de uma lógica de exclusão do que de inclusão. O outro ato é a lei do ventre livre. E a lei do ventre livre, ela é bem interessante, porque e aí a gente vê como a sociedade ela vai se estruturando dentro de uma lógica excludente para um determinado grupo social. E de inclusão para um outro grupo social, como eu falei da lei de terras. E a lei do ventre livre, ela vai conceder liberdade às crianças que nascessem após 1871 ou no ano após a aprovação da lei. Só que essa criança, a mãe não é livre. Para onde essa criança vai? Essa criança deixa de ser propriedade da sua mãe, né? Por isso que muitas das vezes a gente vê na televisão alguns personagens que o personagem negro não tem pai nem mãe. E aí a gente pode se fazer uma reflexão, poxa, será que isso não é retrato do como as famílias negras, pretas brasileiras foram se formando, né? Principalmente quando a gente pensa a lei do ventre livre. Vão se construir orfanatos, mas mais de 100 crianças deixadas dentro dos orfanatos, 80 morreu, a gente tem 80% de mortalidade infantil pós-lei do ventre livre, e crianças sendo criadas em suas famílias. Ou se a criança fosse criada com sua família, ela seria considerada um objeto, moeda, um objeto mercadoria. O sexto ato é a Lei Oficial do Sexagenário de 1885, né, que a partir dos 60 anos a pessoa se tornaria livre. Mas a gente sabe que naquela época as condições de vida eram extremamente precárias, principalmente pelo modo de trabalho. Apesar de um escravizado ser uma mercadoria cara, mas o seu tempo de vida era curto, né, porque ele não tinha atenções básicas de saúde, como eu falei, educação. Então, a lei do sexagenário ele não chegava a todos, né? E tem ainda o ato do decreto das migrações europeias, né? De 1889, né? E aí as migrações europeias ela vem dentro da ideia da lógica eugenista, né, de limpeza racial, de superioridade racial, e aí a lógica eugenista ela vai estar dentro de uma discussão ideológica de raça, dentro de uma construção imaginária de raça, sustentada por algumas teorias científicas. E também da literatura, da, da literatura, das ações políticas, como é que a gente está trazendo aqui, né? Esse ponto que eu trago essa citação, ele é um dos pontos até recente, né? Que é o processo de construção da Constituição, que eu digo, é ponto pacífico hoje entre nós, que só nos convém a imigração branca. Não porque o Brasil seja racista, mas porque, se quiséssemos fazer prosseguir o branqueamento, devemos auxiliar esta tendência, abrindo nossas portas à migração branca. Isso não quer dizer que proibimos a entrada de elementos de cor isoladamente, mesmo em caráter permanente. Significa apenas que desejamos ser brancos daqui a alguns séculos e continuamos internamente a nossa sábia política de miscigenação ampla. E aí, no governo Vargas, a gente vai ter um forte fortalecimento da ideia de democracia racial. A gente vai ter obras que vai dizer que o brasileiro ele é dócil, né, que a miscigenação deu certo, né, na verdade é uma ocultação de toda uma segregação, porque a população negra não está nos mercados de trabalho, a população negra ainda não estava dentro das escolas, das universidades, né? Então, houve vantagens dadas aos colonos imigrantes europeus, houve políticas, né? Não vou dizer vantagens, porque vantagens parece que não houve de uma forma legal, mas houve uma forma legal para que essa população branca elas tivessem condições de se organizar. A lei de terras, ela de 1850, ela vai permitir que os europeus vindos para o processo de imigração para trabalhar nas indústrias, eles tivessem direito à terra para que eles pudessem cultivar e assim ganhar a nacionalidade, né? Enquanto aquele que estava aqui, mais de 8 milhões de africanos que foram escravizados, nem a isso tiveram direito. E aí a gente compreende porque a gente tem grandes centros aglomerados urbanos, porque a gente tem um número de pessoas negras em condições mais precárias de moradia, né? Tudo isso por conta dessa lógica
dessa organização social. E aí, só para a gente continuar, no livro Crítica à Razão Negra, a Chimembe ele vai dizer o seguinte, que o negro e a raça, né, é produto de uma máquina social e técnica. Deixa eu pegar aqui no livro direitinho, para eu conseguir ler, melhor do que na minha anotação. O negro, ele é a construção do negro, da raça, do colonialismo, né? Dessa exclusão, é produto de uma máquina social e técnica indissociável do capitalismo. Como eu disse, né, o capitalismo dentro das suas fases, do seu caminhar, da sua emergência e globalização. Este nome foi inventado para significar exclusão, embrutecimento e degradação, ou seja, um limite sempre conjurado e abominado, humilhado e profundamente desonrado. O negro é na ordem da modernidade, o único de todos os humanos, cuja carne foi transformada em coisa e o espírito em mercadoria. A cripta viva do capital. Então, quando a gente pensa toda essa estrutura das leis que vai organizar a sociedade, que vai atuar sobre corpos, sejam eles negros ou brancos, originários ou ciganos, né? Estrangeiros ou nacionais, essas leis elas vão agir sobre esses corpos de modo a regular suas ações, de modo a regular o seu comportamento. E isso a gente vai chamar, vamos conhecer como racismo, né? E aí o racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhe parece legado pela tradição. Quando a gente pensa que a gente tem, desde o processo de antes da independência, leis, né, que regulamentam e oficializam no processo de colonização o racismo como base, como disse a Chimembe, como cripta, a gente está construindo uma tradição racista. Estamos sendo uma sociedade calcada dentro de uma lógica racista. Né? Então, o racismo ele constitui todo um complexo imaginário social que a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. Então, entender como o racismo acontece, ele vai acontecer de modos diretos e indiretos e como também e muito mais por uma parte de uma construção de um discurso ideológico. Ideologia ela parte de uma ação imaginária, mas uma ação imaginária que vai estar alicerçada em ideias políticas, né, culturais, né? O racismo é uma ideologia que se considere toda ideologia só pode substituir se estiver ancorada em práticas sociais. E que práticas sociais são essas que a gente traz hoje, né? São práticas sociais pensadas dentro de leis que organizam a sociedade. O racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder. O que eu falei, né? Foucault ele traz a perspectiva do biopoder, de que como o poder ele vai operar nos nossos corpos, onde é que eu posso entrar de saia, onde é que eu não posso entrar de saia, quem é o corpo que me ameaça, qual é o corpo que não me ameaça. Né? Então, a lógica de biopolítica, biopoder e necropolítica é a gente poder compreender como elas acontecem, a gente entender como o racismo estrutural, como o racismo institucional, como os atos de racismo individuais, eles acontecem. Uma pessoa pode agir de forma racista individual comigo, mas eu também posso sentir o racismo institucional, como a sociedade opera dentro desse racismo institucional. Né? Então, só para dar uma explicadinha sobre o que é a biopolítica, né? Porque tanto a Chimembe quanto Silvio de Almeida, quanto Fanon, autores negros que vão pensar o que é racismo estrutural, o que é racismo institucional, eles vão trazer como foco principal da discussão, o conceito central é o conceito de biopoder e biopolítica de Foucault. Né? Foucault ele diz que o poder ele acontece em cadeias. Logo, essa cadeia ela se multiplica, esse poder ele captura. E uma das formas de ação do poder é a biopolítica, né? Esse biopoder. A biopolítica, a Chimene vai dizer, me refiro às tecnologias de governo que tentam regular processos vitais da população, tais como natalidade, fecundidade,
longevidade, doença, mortalidade. Procura otimizar condições de vida dos segmentos produtivos a serviço do capital. Então, quando a gente pensa assim, o posto de saúde disponibiliza contraceptivos para a população. Certo, é uma forma de regular esses corpos. É uma forma positiva, para aquela mulher ou para aquele homem que quer escolher ou não ter filho, né? Mas o posto de saúde não tem uma estrutura adequada para o tratamento da saúde da mulher e do homem adolescente. Ou a escola ela não traz as discussões sobre o ensino da sexualidade para que esse adolescente, essa adolescente, ela possa conhecer seu corpo. Então, quando isso não acontece, isso é uma operação da biopolítica, do biopoder, porque aí vai determinar quem é que vai poder ter muito filho, quem não vai poder, ou quem vai morrer e quem vai viver. Essa é também a lógica da necropolítica, quando a gente tem um posto de saúde que não dá condições adequadas no atendimento à saúde, e você tem um outro posto de saúde, né, dentro de um outro bairro, onde dá todas as condições. Ou você tem um governo que investe muito mais no setor privado do que no setor público. Isso é um funcionamento da necropolítica. A biopolítica dos estados modernos constitui uma tecnologia de fazer viver aqueles segmentos da população que constituíram o protótipo de normalidade e humanidade. A contraluz, a mediante exclusão violenta da sua alteridade, ou seja, a exclusão do outro, né? Ou seja, eu deixar morrer. Então, a gente pensa escolas precárias, hospitais precários, ou um exemplo, né, muito para mim, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo da pandemia, da necropolítica, é a gente pensar as filas imensas da população que está recebendo auxílio emergencial. Aquilo é um deixar morrer do Estado, porque o Estado poderia muito bem dialogar com as outras instituições bancárias, sejam privadas, e fazer a entrega desse auxílio emergencial. Mas há um deixar morrer, porque a gente sabe que a gente não tem uma estrutura hospitalar pública que atenda a toda a nossa população e que atenda às necessidades da nossa população. Então, como as políticas elas vão acabar regulando esse deixar viver ou deixar morrer. Os segmentos, e aí tem um outro detalhe também, gente, sobre o deixar viver e deixar morrer, que é a morte epistêmica, né? Não existe a questão da morte física e existe a questão da morte cultural, da morte linguística, né? Fanon ele disse que a gente se apropria, domina a cultura do outro quando a gente domina a sua linguagem, quando a gente domina a sua cultura. E uma das formas de deixar morrer do Estado e do racismo estrutural e dessa necropolítica é quando a gente perde eu nego quem eu sou, Dandara, mulher preta, eu nego as minhas falas, eu nego a minha ancestralidade, eu nego a minha religião, né? Ou quando eu não aprendo a história da África, quando eu não aprendo a história dos afro-brasileiros, quando eu não aprendo as histórias dos povos Tupinambá, Pataxó, né? Caiapó, isso é um deixar morrer, isso é uma morte epistêmica, porque, por exemplo, a gente não tem a história dos povos originários do Brasil devidamente. Quem são esses povos? Quem foram os povos Tupinambá? E isso é uma necropolítica epistêmica, deixar morrer a história desse povo, né? Então, dentro desse movimento que a gente caminha no sentido de compreender o que é o racismo estrutural, o que é o racismo institucional. E aí o professor Silvio de Almeida, ele no livro dele, Racismo Estrutural, ele nos apresenta a diferença entre racismo institucional e racismo estrutural, né? E o racismo institucional são os que as instituições elas vão operar. E o racismo estrutural ele vai ser a base, a gente vai chegar lá. Nesse sentido, né, pensando agora o racismo institucional, pode-se afirmar que o racismo teve uma configuração institucional, tendo o Estado legitimado historicamente o racismo. Então, como é que o Estado legitimou? Ele legitimou com a lei de terras, ele legitimou lá no início da colonização com a autorização para a escravidão, né? Ele legitima quando autoriza que se escolha a pessoa para trabalhar em um determinado setor pela sua aparência, pela cor da sua pele. Ele legitima quando a televisão mostra o homem, o negro, somente como bandido, traficante, malvado.
Isso é uma forma de legitimar o racismo institucional, né? O racismo institucional é referência à forma como as instituições funcionam, contribuindo para a naturalização e reprodução das desigualdades. Então, esse exemplo que eu dei da mídia, que a gente tem muitos debates sobre representatividade importa, porque quando eu assisti o desenho do Tarzan, que o Tarzan está lá, um inglês que foi criado na selva por africanos e que combatia os próprios negros, o negro é o vilão, e eu não vou querer ser o vilão. Eu não vou querer ser a malvada da história. Eu não quero ser a feia da história, eu quero ser a bonita. E essa bonita está sempre representada na figura do outro, e esse outro é um outro branco, que nega a beleza desse outro negro. Então, essa é uma das formas. O racismo institucional ele atua de forma difusa no funcionamento cotidiano de instituições e organizações, que operam de forma diferenciada na distribuição de serviços, benefícios e oportunidades, como eu dei um exemplo da distribuição do auxílio emergencial. Ele extrapola as relações interpessoais e estrutura-se no cotidiano institucional, inclusive na implantação efetiva das políticas públicas. Bora pensar que a maioria da população que teve acesso ao auxílio emergencial e que tem acesso à Bolsa Família, alguns não chegaram a completar o ensino fundamental. Então, muito dessa população não sabe fazer uso dos aplicativos para acessar o auxílio emergencial. Então, é uma forma de instalar esse racismo institucional. E quando a gente vai ver qual é a cor dessa população, a gente vai ver que a maioria dessa população ela é a população negra, né? Então, gerando de forma ampla desigualdades e iniquidades. Esse é um dos pontos do racismo institucional. Aí eu trouxe até para vocês aqui alguns gráficos, né? Vou colocar o da educação. Isso do censo de 2010. Escolaridade. A população com 15 anos de idade ou mais, segundo qual raça e faixa de anos. Estudos concluídos. Então, a gente tem de 2001 a 2012, um período aí de 10 anos. Né? Então, a gente tem, entre a população, o de amarelo é a população branca, o de preto é a população negra. A população de 12 anos ou mais, que frequenta a população negra, são 4%, enquanto a população branca são 22,2%. Né? E isso, em 2012, a gente já tinha políticas que pensavam em inclusão da população menos desfavorecida nos ambientes escolares, que já pensavam uma outra estrutura de escola, que já tinha políticas como o Bolsa Família, e ainda assim essa população é uma população que pouco acessa as escolas. E eu peguei essa idade de 12 anos, porque normalmente quando a gente pensa a população de classe baixa, a população negra, é a idade economicamente ativa dessa população. Né? Então, é a idade que essa população evade os ambientes escolares, principalmente para trabalhar. E aí a gente pensa que muitas também dessas escolas não têm estrutura para receber esses estudantes. Né? Então, o racismo institucional, se relacionamos ao conceito de racismo institucional com vulnerabilidade, particularmente na sua dimensão pragmática, evidenciam a continuidade do raciocínio ao se pensarmos mecanismos e condições institucionais para fazer viver e deixar morrer determinados segmentos da população, né, em conformidade com uma biopolítica. Porque quando eu tenho uma escola, eu falo da escola porque eu falo do meu local de atuação profissional, de atuação enquanto militante. Se eu tenho uma escola que ela não tem condições estruturais de receber esse estudante, estruturais pensando no currículo, pensando o banheiro, a sala de aula, o quadro, esse jovem ou essa jovem, ou essa criança, ela não vai ter condições de concluir o ensino. Né? Ou ela não vai ter condições psicológicas, sociais, culturais. Né? E isso tudo inclui nessa faixa de deixar morrer ou deixar viver. E aí a gente vê muito desse reflexo nos números de homicídios, né? Porque essa criança que está exposta à violência, essa criança que está em situações de vulnerabilidade, muitas das vezes, e é ela as que são alvo, né? Eu costumo dizer para os meninos na sala de aula e também nesses debates, como a gente está tendo hoje, que existe a pele alvo e a pele alvo, né?
da cor e de alvo. E nós, da população negra, somos a pele-alvo, né? É, porque a bala ela nunca está perdida quando nossa cor está no lugar, né? Então, aí a gente vê a diferença. Aí eu marquei até aqui o estado do Espírito Santo, né? Como eu estou falando para vocês, aqui tem todo o estado, todos os estados do Brasil, tá certo? E aí pensando os homicídios de negros e não negros no Brasil. Então, o de vermelho são os não negros e o de azul são os negros, tá certo? E aí a gente vê a disparidade. Você tem mais de 60% dos homicídios são de negros no estado do Espírito Santo, enquanto menos de 20% são de não negros, né? E aí, assim, a gente pensa que, como eu moro em Eunápolis também, no extremo sul da Bahia, tem muito, 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 muito capixaba lá, né? Então a gente acaba conhecendo um pouco mais da história do estado, né? Então é um estado que foi bastante ocupado pela população desse processo de imigração, né, da política de branqueamento. Então, um estado que tem uma população italiana, né, descendentes de italiano muito grande, holandeses, ou seja, a população negra lá ela tem uma quantidade menor, mas ainda assim, quando se trata dos homicídios por arma de fogo, por violência física, a população negra ela é maior. A Dandara é só no Espírito Santo, não. Bora para a Bahia, né, aqui, meu estado, que temos Salvador, a cidade mais negra fora da África. Não é diferente também, não. A gente tem aí aqui na Bahia, me perdi da Bahia aqui agora. Aqui. Na Bahia, quase 50% da população de homicídio é de negro, e menos de 20% também, né? Bora dizer, 12% da população é não negra, né? A população branca. Isso é um cenário de quase todo o Brasil, acho que com exceção aqui do Paraná, né? Então, é um cenário de quem é a população que mais morre, pelos dados do IBGE, tá nos bancos de dados do IPEA, né? É a população negra, porque tem sido alvo da desigualdade, das péssimas condições da escolaridade, porque é a população que mais evade, é a população que menos acessa o mercado de trabalho, né? A população que tem as condições de moradia mais precária, né? Então, moradias adequadas segundo a cor, raça, né? Então, a gente tem a localização, área urbana e urbana não metropolitana e rural. Então, a gente tem a população branca em 60% de condições mais favoráveis, 59,8%, enquanto 35,9% da população negra vive em condições precárias de moradia, tanto na área urbana metropolitana, como na área urbana não metropolitana, né? E aí a gente vê que as disparidades da área urbana não metropolitana chegam a ser maior até, tá certo? E o quadro se repete em 2012, aí eu volto a dizer, 2012, eu tinha se passado aí 8 anos de política de Minha Casa Minha Vida, onde pessoas passaram a ter, houve uma política de promoção de habitação, pensando na qualidade de vida, mas ainda assim, a população que estava mais exposta a condições precárias de vida, de saúde, porque quando a gente pensa em moradia, a gente pensa em saneamento básico, água potável, né? A gente vive hoje um momento de pandemia e tem gente que não tem rede de esgoto, não tem água encanada em casa para lavar a mão ou se banhar para se prevenir desse vírus, né? Então, como é que a gente pensa quando a gente vê esses dados, vê o processo histórico dessas leis? O Estado ele se materializa nas instituições, né? O Estado ele se materializa nas instituições escolares, o Estado ele se materializa nas leis, né, nas instituições jurídicas, os Estados ele se materializa nas instituições de saúde, né? Ele se materializa dentro dessas ações, seja ele mínimo ou seja ele macro. O Estado ele vai acontecer de algum modo, ele não deixa de acontecer, né? Só se deixa de acontecer para se pensarmos utopicamente em uma sociedade anárquica. Mas dentro da sociedade do que a gente compreende por Estado e que como as sociedades elas acontecem, o Estado ele vai acontecer de algum modo, mínimo ou macro, ou médio, né, como o nosso, né, esse Estado neoliberal. Então, as instituições, modos de orientação, né, de coordenação, rotinação, de comportamentos que é orientação social. Então, quando eu disse que se há morte epistêmica quando eu não conheço a história do povo afro-brasileiro, há, porque eu vou passar por um processo de negação,
né? E essa negação, eu não vou poder me conhecer e essa Dandara vai morrer, né? Essa população ela vai morrer, né? Ou essa população não vai ter uma razão, um porquê de estudar, né? E aí a gente percebe, por exemplo, né? Entenda essa normalização, absorver, né? Quando a gente absorve uma lei, quando a gente absorve uma normatização, né? No sentido de estabelecer as normas e o padrão de orientação dos indivíduos. Fique na fila, o atendimento acontece das 10 às 2 horas da tarde, e aí quem trabalha não tem acesso a esse atendimento bancário, vamos pensar. Da cidade que eu moro, o banco começa a funcionar às 10 da manhã, termina 2 horas da tarde. Quem trabalha, como é que vai fazer os serviços bancários, né? Então, essa é uma forma também. E aí eu até coloquei aqui, só de modo, né? O que é o Estado, né? Porque o Estado é essa unidade política, um princípio de organização racional, uma personificação da ideia universal e um símbolo da moralidade. E essas moralidades elas vão vir principalmente configuradas nas leis que vão normatizar, organizar e dispor esse Estado, né? Esse aqui é a diferença da renda per capita, mas eu acredito que, por nosso tempo, eu vou pular. O adjetivo institucional e estrutural não são meramente alegóricos, mas representam dimensões específicas do racismo, com significativos impactos analíticos e políticos. Porque vamos se dizer que o racismo institucional é a operalização do racismo estrutural. Né? O racismo estrutural é a base do racismo institucional. E esse racismo estrutural ele tem seus pilares, que é econômico, político, cultural e social. Não, histórico, desculpe. Político, econômico, cultural e histórico. Por isso que eu trouxe esse caminhar histórico, porque o racismo estrutural ele tem essas suas bases para que o institucional ele aconteça. Então, as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social. A instituição banco, a instituição fora, a instituição escola, a instituição hospital. O racismo como um dos seus componentes, o racismo como um dos seus componentes orgânicos, né? Como a gente estuda da colonização, né? A implantação da lógica do imaginário racista, superioridade de um poder dominar o corpo do outro, a legitimação e a autorização disso pela igreja, que era o poder maior naquela época. Né? Então, estão se construindo esses componentes orgânicos, estão se construindo esse organismo, essa estrutura, e o racismo ele é parte disso, né? E aí a gente percebe que o racismo é parte da ordem social, por isso ele é estrutural. Por isso ele é estrutural. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido. Né? É bem a gente pensar a questão, o racismo dentro de uma perspectiva, além de política, além de cultural, a gente também compreende ele dentro de uma perspectiva subjetiva, né? Mas essa subjetivação desse racismo ele acontece para operacionalizar as suas ações, né? Então ele é decorrência o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social nem um desarranjo institucional. O racismo ele é estrutural, ele está dentro das nossas bases históricas. A nossa sociedade brasileira, ela começou tendo como base para a sua estrutura o racismo, a segregação, a subjugação do outro. Sobre a perspectiva estrutural, sobre a perspectiva estrutural pode ser desdobrado em processo político e processo histórico, que é esse processo que nós estamos trazendo, certo? Para pensar e refletir sobre o racismo. Então, as bases estruturais do racismo não devem ser desvinculadas de uma análise sobre 4 elementos, mas que sustentamos aqui também no sentido oposto. A ideologia, a política e a economia não devem prescindir o estudo do racismo, né? Porém, eles também são parte, né, da divisão da análise. São os elementos estruturais feitos apenas para fins expositivos. Então, a gente pensa a economia
quando se pensou o mercantilismo, a primeira fase do capital, as organizações políticas e sociais, né, do racismo. Essa é dentro dessa lógica que aí a gente pensa porque uma sociedade ela vai escolher quem vai ter direito à educação adequada, quem não vai ter direito à educação adequada. E a gente, como é que isso acontece, Dandara? Quando o Estado ela não abre concurso público e não oferece todos os professores devidos para, a sua, para os seus estudantes, né? Quando, por exemplo, eu cheguei até vocês porque eu tenho um amigo que ele está morando em Ecoporanga, aí no Espírito Santo. Quando eu penso em Espírito Santo, é um estado que só tem uma universidade pública. Isso é parte do racismo estrutural, porque boa parte da população do Espírito Santo está sendo negado ao direito de estudar dentro de uma instituição pública. Né? E enquanto o estado de Minas Gerais, você tem quase 20 universidades federais, o estado do Rio Grande do Sul, né? Chega a ter umas 6 universidades federais. Nós aqui na Bahia temos a UFBA, o UFSB, o UFRB, temos 5 universidades federais. Então, é também pensar dentro dessa lógica a negação desses estudantes do direito de estudar. E o direito de estudar é o direito de adquirir capital cultural, como eu disse, adquirir capital cultural é adquirir mobilidade social. Né? E quem é essa população? E aí a gente sabe, né? Vamos criar estratégias, vamos montar nossas universidades e permitir que esses estudantes eles acessem e possam progredir. Né? Essa é uma da organização que eu fiz. Eu separei algumas outras coisas aqui, mas eu acredito que ao longo do nosso debate a gente possa conversar mais. Eu acabei me passando de falar para vocês a minha referência, mas eu usei basicamente Fanon, Achemembe, né, um teórico sul-africano, e o professor Silvio de Almeida, que é da área de vocês do direito, sobre o racismo estrutural. Então, eu trouxe dados do IPEA, o livro Necropolítica, Biopoder e Soberania, de Achemembe, e Silvio de Almeida, e também um artigo de Davi Santos sobre os atos oficiais que decretaram, né, esse processo histórico de marginalização, de segregação e de estruturação do racismo na nossa sociedade brasileira. E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada. Bem, professora Dandara, nosso agradecimento pelas suas palavras, trouxe reflexões profundas que vão certamente permear todo o nosso pensamento nesse momento que nós vivemos. Professor Leandro, que divide com a professora Dandara suas considerações. Eu tenho aqui só a agradecer pela palestra, muito obrigado pela troca de experiência, Dandara. Foi muito bom esse passeio histórico que você nos conduziu aqui, muito importante para o momento que vivemos, e é um assunto que não pode sair de pauta, ele tem que permanecer em pauta, tem que ser debatido todo dia, tem que ganhar espaço, tá? Eu acredito muito nisso, trabalho com os meus alunos, não aqui ainda na FDCI, mas quero ter a oportunidade, como tive agora, né, de ter essa oportunidade realmente de trabalhar e discutir essa ideia, né, essa nossa realidade social. Mas na educação básica eu discuto muito com os meus alunos, já que eu tenho um tempo maior com eles. Mas, enfim, muito obrigado, quero agradecer mesmo, foi enriquecedor o dia de hoje e muito proveitoso, tá? Muito obrigado, professora. Nós não temos nenhuma pergunta. Eu queria só assim, o parabéns para dar para vocês, que eu esqueci, porque eu estou nervosa, gente. Que Angela Davis, foi até aqui no ano de 2018, quando ela veio para o Brasil, lançar o livro, né? Ela disse que em uma sociedade racista não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E ser antirracista é trazer esse debate que vocês estão trazendo. É fundamental, né? Por isso que eu, na hora da apresentação, eu falei isso, que assim, a universidade abriu um curso de direito, né? Está assim, de parabéns trazer essa temática, porque isso é ser antirracista. Isso é desestruturar esse racismo, né? E pensar uma sociedade possível, uma sociedade mais igualitária, mais justa, menos opressora, né? Então, assim, vocês também estão de parabéns pelo antirracismo que vocês estão praticando.
Muito obrigado, professora. Nós temos uma observação no nosso chat do professor Eric. O professor Eric, se quiser fazer uso do microfone para fazer essa sua observação, fique à vontade, uma vez que nós estamos num contexto em que temos tanto os nossos alunos, como também colegas professores que abrilhantam esse nosso evento. E se o professor Eric quiser fazer a sua manifestação em relação ao que ele colocou no chat, fique à vontade, Eric. Não é uma observação, não. Parabéns, Dandara, pela exposição, Leandro. É um assunto que tem me interessado bastante, porque eu tenho estudado a questão da tolerância como aluno visitante do doutorado de filosofia da UFES, né? E uma das coisas que a gente tem discutido muito lá é, você começou eu coloquei essa fala do Silvio, né, sobre a questão da estrutura do Estado, mas, assim, uma coisa que me chama muita atenção é o discurso da meritocracia, né? Como uma justificativa, podemos assim dizer, para que, né, não conseguiu chegar lá porque você, né, não mereceu. Né? Se você pudesse ventilar um pouco mais sobre isso, acho que você tem um lugar de fala aí, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Um dia eu estava na universidade, lá em Eunápolis até, dando aula, e um aluno, ele é policial militar, ele é segurança, ele é pai, e ele trabalhava também, ele tinha 3 empregos, um Július, né, do pai do Cris. E aí ele estava me dizendo que um outro menino, um outro estudante, ele estava ali porque ele tinha mérito e ele não tinha o mérito de estar ali, e ele estava fazendo aquele curso, ele se sentindo menor do que aquela outra pessoa. Eu falei assim, o que você entende por meritocracia? Aí ele disse que entendia por meritocracia aquilo que as pessoas conquistam. Eu falei assim, então você é uma pessoa meritocrata, porque você está conquistando um curso superior, você é uma pessoa que foi aprovada dentro de um concurso público, né? Você é policial militar, você trabalha em 2 espaços. A série 3%, você é merecedor do seu, você é provedor do seu mérito. Só que quando a gente vai pensar as questões sociais, até como o professor Silvio, a também que o constitucional ele opera. Nós Né? estamos tendo problemas Então, com o seu áudio, professora. com o meu áudio, melhorou? Isso. Agora sim. Então, Acho que está travando, acho que é a internet. É verdade, a conexão de internet. Então, e aí, professor Dandara, Oi. É que a sua internet, eu acho que teve um problema de conexão, aí ou aqui, que cortou toda a sua fala. Eu vou repetir. Então, assim, se a gente pensar a meritocracia, né, que eu disse para o estudante, se a gente for pensar a meritocracia pela lógica do mérito, pelo que eu me esforço para conquistar, esse estudante, né, do curso, ele era do curso de geografia, ele é uma pessoa que é merecedor de todo o mérito, porque o cara estava se desdobrando no estudante noturno e conquistando outros espaços. Enquanto o outro, ele estava, vamos dizer assim, seguindo na rebarba das conquistas, talvez do seu avô, sua família teve condições, mas não porque ele ralou para estar ali. Nada contra, todo mundo tem seu direito, tem suas condições, faça, tem que fazer mesmo. Mas a gente entender que a meritocracia ela é compreendida de um modo equivocado, porque se a gente falar que é por mérito, a gente está excluindo boa parte da população que eu não tive. Foi negada a meu tataravô o direito de estudar. Então, a meritocracia ela cai por terra. Né? A meu avô o direito de estudar. E não porque ele não quis estudar. Né? Quando a gente vai discutir a questão, por isso que eu falei que
pensar questões raciais é uma questão subjetiva, porque não é uma questão puramente pessoal, mas são questões que nos atravessam. O que são essas questões que nos atravessam? As questões culturais, que nos negam na televisão, que nos negam nos livros de história, que nos negam na justiça, né, nas leis. São essas condições que nos atravessam de modo subjetivo e de modo direto. Né? Tem as questões subjetivas que nos atravessam aí, mas também de modo direto. Então, e aí a meritocracia cai por terra porque nem todo mundo vai ter acesso. Nem todo mundo vai ter acesso, né? Quando a gente diz que com a lei do ventre livre as crianças perdiam sua família, a gente está falando de famílias que não foram, pessoas que não tiveram aconchego familiar, estrutura familiar. E ter estrutura familiar é fundamental para a gente ter uma qualidade de vida, para a gente ter uma compreensão melhor da sociedade, para a gente saber lidar com o outro, né? Ter uma escola, qual é a nossa preocupação que está sendo agora? O retorno às aulas, né? Então, que escola tem estrutura para receber estudantes? E qual escola não tem estrutura? E aí a gente vai pensar, esse menino vai ter condições de passar em um vestibular para o curso que ele desejar? Né? Então, a meritocracia ela cai quando a gente entende como o racismo ele opera na sociedade e que é parte de pensar a ideia meritocrata, é pensar a lógica racista, né? De que não existe racismo, então. E não é isso, né? A meritocracia ela cai por terra em relação a isso, por conta desses pontos. Perfeito, professora Dandara. Mais uma vez, o nosso momento, por ter separado esse tempo tão precioso para poder compartilhar conosco reflexões que tocam o mais profundo, né, da nossa sociedade, da nossa existência, e com certeza enriqueceram muito a formação de cada um de nós, o nosso dia a dia. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você, agradecemos ao professor Leandro pelo convite que foi feito,